Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. É um enorme prazer estar com todos vocês aqui novamente nessa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer que eu venho anunciar o Evangelho da graça de Cristo Jesus para todos vocês. Eu quero mandar um forte abraço para os meus amigos, meus amados irmãos que participam comigo desses vídeos, que deixam seus comentários, deixa lá suas críticas, seus likes, seus dislikes, não tem problema. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. O importante é que a mensagem de Cristo chegue a todas as pessoas, neste mundo. Então, muito obrigado, pela presença de vocês, pelo carinho, obrigado pelas mensagens, pelas as perguntas, as críticas, que a verdade é que todos nós estamos debaixo da graça de Cristo e essa graça maravilhosa, ela tem nos impactado e tem transformado milhares de pessoas, tirado milhares de pessoas do engano. A graça do Senhor Jesus hoje sendo manifestada pelo Espírito Santo através do seu povo, dos seus eleitos, tem tirado o povo da escravidão do sistema religioso evangélico, onde muitos até então não entendem, É preciso ressaltar isso. Precisamos ter em mente essa realidade que nem todos nesse mundo entendem o que é a graça de Cristo, entendem o que é a salvação do Espírito, que os salvos, os eleitos já foram predestinados, preparados de antemão, por Cristo para a salvação eterna. Qual é a nossa condição hoje na graça de Cristo? É uma pergunta que nós podemos, fazer. Qual a condição do gentio? Porque talvez muitos evangélicos não saibam. Muito obrigado pela presença de vocês, Eu agradeço de novo. Muito obrigado mesmo a todos vocês que participam comigo. Eu quero deixar bem claro para vocês que a salvação eterna não é para todos. Não é para todos. Jesus de Nazaré, quando veio em carne, para Jerusalém, para Israel, ele veio para o povo judeu. Ele veio buscar o seu povo, ele veio anunciar. Ele veio anunciar o caminho da salvação. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio anunciar o caminho da salvação para os judeus, lá de Jerusalém, em Israel. Porque desde o profeta Isaías até Malaquias, que se profetizava, que se anunciava, que os profetas já falavam do Messias, da vinda do Messias ao seu povo. Que povo? O povo que a Bíblia fala aqui, e as escrituras lá de Israel, os livros escritos, o povo que fala não é o povo no mundo em geral, não é no mundo global, não. O povo que fala é o povo de Jerusalém. É o povo de Jerusalém. Esse é o povo que Jesus veio buscar. Que fala em Apocalipse. É preciso que você entenda isso. Que ele fala também em João, se eu não me engano é em João 14, que fala que Jesus veio buscar o seu povo. É isso? Então você tem que entender o que está escrito na Bíblia. Como é que se define, como é que se pode interpretar para que você não seja enganado hoje, em pleno século XXI. Somos gentios e a nossa condição diante de Deus, na graça de Cristo, é que a graça do Senhor Jesus nos alcançou pela sua misericórdia. Quando ele veio na sua segunda vez, que não existe terceira vez,
Não fala na Bíblia que Jesus virá a terceira vez. A Bíblia fala que Jesus virá a segunda vez, e ele já veio. Ele já veio a segunda vez, então ele não vem mais. Nós somos predestinados, os eleitos da graça de Cristo é que foram predestinados, preparados por Ele antes da fundação do mundo, para sermos nele salvos. Porque o que é salvo é o nosso espírito. O espírito é de Deus, o espírito é eterno. A alma e o corpo perecem, morrem, viram pó, fica na terra. O que é terreno é terreno. O que é da terra, na terra fica. É preciso que você entenda que no reino dos céus, no reino de Cristo, no reino espiritual, não vai nada material. Ninguém subiu aos céus. Já disse Jesus em João. Ninguém viu a Deus. Já disse Jesus em João. Ninguém. Nessa matéria. O Espírito que está dentro de nós, sim, é que vê a Deus. É que conhece a Deus. Nossa matéria, não. Nossa carne humana, não. Entenda isso. Então, vamos entender aqui o que muitos não entendem no sistema religioso evangélico. Acompanhe comigo Romanos capítulo 9, versículo 14. Aqui é uma interpretação de Paulo aos Romanos. Paulo aqui na carta aos Romanos, ele está explicando aos romanos o que Deus faz e o que Deus é para o ser humano. Acompanha aqui Romanos 9,14, diz assim, ó: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Entendeu? Não é uma questão de você ter que buscar, você tem que lutar, você tem que fazer isso, que nem o sistema religioso faz. O sistema religioso evangélico tem levado as pessoas a viverem uma vida de mentira. Essa é a verdade. Uma vida de mentira há muitos anos. Há muitos séculos. O sistema religioso evangélico, desde a reforma protestante de Martim Lutero, vem trazendo ao povo uma grande mentira. Que você tem que ser dizimista para ser salvo. Que tem que se batizar nas águas para ser salvo. Que tem que fazer campanha para ser salvo. Que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem... Aqui, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz: que diremos, pois? Romanos 9,14. Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porque no versículo anterior aqui, no 13, ele fala assim, ó: como está escrito, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Porque Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Há injustiça da parte de Deus? Não, porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser, tudo é dele. Ele mesmo diz lá em Jó: porque tudo que há debaixo do céu é meu, e eu dou a quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Ninguém pode me impedir. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Então tudo é dele. Nada é do homem, nada é da terra. Nada, não tem um diabo que criou nada, não tem um demônio que criou o mal. Não, Deus criou o mal e Deus criou o bem. Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Está lá em Isaías. Ele criou tudo. Tudo Deus criou. Então é preciso que o ser humano seja coerente, seja inteligente, examine. Veja como é que está na Bíblia. Entenda. Ele está dizendo aqui, ó: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Então não depende de quem faz. Ah, porque você faz tudo, Deus vai te dar tudo. Mentira. Ah, porque você deu tudo, Deus vai te dar tudo. Mentira. Deus não trabalha com essa corrupção, com essa ignorância.
Deus não é corrupto. Deus não barganha. Deus ele não é injusto. Ele não é que nem o homem. O homem é que é assim. O homem é que fica calculando, é que fica negociando. Se você fizer isso, eu faço. Se você me der isso, eu lhe dou. Se você fizer isso, eu vou fazer isso por você. Não é assim que o homem trabalha? Deus não. Principalmente hoje na graça de Cristo. Na graça de Cristo não tem negociado. Na graça de Cristo não tem barganha. Não existe essa que você, se você não for dizimista, você vai perder a salvação. Na graça de Cristo não tem obras. As obras eram da lei. Você vai entender comigo. Ele diz mais no 16, ó, assim pois, isto não depende de quem quer. Olha só, não depende de quem quer. A salvação não depende de quem quer. As bênçãos de Deus não dependem de quem quer. Olha só. E nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Entendeu? Não depende de quem quer, não depende de quem faz. Não depende daquele que deu muito. Ah, você não foi abençoado na campanha porque você não deu o seu tudo. Você não foi abençoado na campanha porque você não fez com fé. Você não faz... Quer dizer, é assim que trabalha o sistema religioso evangélico dentro das igrejas. Enganando o povo. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem faz. Não depende, meu amado. Está aqui. Porque nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Não tem nada a ver com fazer. Porque Tiago falou para os judeus que sem obra a fé é morta. Falou, porque eles viviam pela obra. Os judeus viviam pela lei. E na lei de Moisés você tinha que fazer para mostrar que você tinha fé. Entendeu? Tinha que fazer. Até Jesus se admirou da fé de uma mulher cananeia. Por causa da atitude dela. Era assim que os judeus trabalhavam na lei de Moisés. Com as obras. Eram pelas obras. Se você não fizesse, você não tinha direito. Se você não desse, você não ia ganhar. Era assim na lei. Na graça de Cristo, não. Na graça de Cristo fala que o justo vive pela fé. Não com obras. Paulo já falou isso. Não pelas obras. Isso é graça. Se é graça, é de graça. Porque graça não tem obra. Se tiver obra, já não é graça. Entendeu? É isso que você tem que entender. O sistema religioso evangélico tem levado o povo a viver uma mentira há muitos anos. Que só é salvo quem for dizimista. Né? Você já viu isso? Só é salvo quem for dizimista. Quem for batizado nas águas. Quem estiver na igreja quarta, domingo. Quem fizer campanha. Fizer sacrifício. Quem fazer tudo que o pastor manda. Para ser salvo, olha só. Tudo mentira. Tudo mentira. Vamos ver aqui na Bíblia. De quem é a salvação eterna. O que é que diz aqui? Efésios. Vamos aqui em Efésios. Para que você entenda a nossa situação. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4 vai dizer assim, ó. Bendito o Deus e Pai. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Tá vendo como não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus quiser abençoar, de quem Deus quiser ter misericórdia. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não vai mudar nada. Se Deus te abençoar, Ele é Deus. E se Ele não te abençoar, Ele é o mesmo Deus. Não vai mudar nada. É isso que você tem que entender. Ele já nos, aqui diz que já nos, tá aqui ó, o qual nos abençoou. Paulo falando para os Efésios na época, antes do ano 70. E isso é uma mensagem que serve para nós. E nós podemos tirar por exemplo da nossa fé na graça de Cristo.
Ele já nos abençoou. Não temos que fazer nada. Não temos que correr atrás, que fazer campanha, que ser dizimista para receber bênção, porque isso era da lei. Quem pratica essas coisas hoje vive fora da graça de Cristo. Está debaixo de maldição e vive uma vida contrária à vontade do Pai. No versículo 4 ele vai dizer assim, como também nos elegeu. Olha só, como também ele nos elegeu. Paulo falando com seus irmãos aqui em Éfeso. Como também nos elegeu nele, antes. Olha só, antes da fundação do mundo. Como é que pode? Antes de tudo existir, Deus ele nos elegeu. Porque a salvação não é para todos, meu amado. A salvação é dos eleitos. É daqueles espíritos que foram eleitos pelo Pai. O Pai disse, você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser salvo. Você não, você já era. E pronto. É Deus quem escolhe. É Deus quem manda. Como Deus escolheu Judas para ser o traidor, Pedro para negar. É assim. É desse jeito. Como Deus escolheu Jacó no lugar de Esaú, porque Esaú tinha o direito de ser o abençoado porque era o primogênito. A bênção era do primogênito, do mais velho. Mas Deus não quis saber de Esaú. Deus despreza Esaú para amar Jacó. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele cria barros. Aliás, ele cria vasos de honra e vasos de desonra. E suportou os vasos da ira com paciência. Ele cria tudo. Está aqui, o como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que fôssemos santos. Todos que foram escolhidos por Deus, os eleitos da graça, porque não é para todos. Estamos na graça? Estamos, mas nem todos foram escolhidos, nem todos foram eleitos para viver essa graça. É por isso que muitos não se convertem. É por isso que muitos vivem aí erroneamente. Porque não é para todos. A dizer mais, no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Entendeu? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o seu gosto, o seu querer, o seu prazer, não segundo o nosso. Não somos nós quem escolhemos. Não somos nós que nos fazemos salvo. Não existe essa de que você tem que lutar pela sua salvação, não. De maneira nenhuma. Não existe essa de que você tem que buscar a sua salvação. Que você tem que manter a sua salvação. Não tem essa. Os salvos não se perdem. Quem já é salvo não perde a salvação, porque Deus não é injusto. Deus não é que nem um homem, ele não se arrepende. Não existe aquilo que Deus prometeu e depois desprometeu, não. Se aqui diz que ele já nos elegeu, já nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos de adoção, é porque está feito e não volta atrás. E ninguém pode mudar isso. Agora, quem são os eleitos? Quem são os salvos na terra hoje? Quem são os filhos? Aqueles que obedecem o evangelho da graça. Aqueles que têm a fé, que vivem a fé no evangelho da graça de Cristo. Ele vai dizer aqui no capítulo 2 de Efésios o seguinte, capítulo 2 de Efésios, no versículo 8 e 9, diz assim, preste atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de vós. A fé não é nossa. Não é você que adquire fé. Não é você que aumenta a fé. Não é você que cria a fé. Não existe essa que se você não tiver fé, eu vou ter fé por você, não. É um dom de Deus, é Deus quem dá a fé. E nem todos têm a fé.
Nem todos têm a fé para a salvação. Nem todos têm a fé para crer em Jesus Cristo. Nem todos têm a fé para crer na graça. Nem todos. Entendeu? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. A salvação é pela graça. Não existe outro local. Não existe outra condição. Não existe essa que tem que fazer. Não existe essa que se você não for dizimista, você vai perder a salvação. Não existe essa que se você não batizar-se nas águas, você não vai ser salvo. Não existe essa de que se não participar da Santa Ceia, não tem salvação. Tudo isso é fábula. É criação de homens. A graça de Cristo é essa. O que está escrito aqui é isso. Talvez muitos de vocês não entendam o que é a graça de Cristo. Talvez muitos não entendam. Talvez muitos não entendam o que é a graça de Cristo. O que é a graça de Cristo? A graça de Cristo, meu amado, é aquilo que é o contrário. É o contrário do que muitos falam. É aquilo que é o contrário do que muitos vivem fazendo. Principalmente neste mundo. Por quê? Porque a graça de Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés, com as obras da lei. Não tem. Você precisa entender isso. A graça do Senhor Jesus, o ministério do Espírito da graça hoje, não tem mais as obras da lei. Muita gente até confunde, mas como é que não tem mais a lei? Como é que acabou a lei? Se Jesus falou que os 10 mandamentos se cumprem em 2. Exatamente. Se cumpriu em 2. E primeiro você precisa entender que os 10 mandamentos foram dados aos judeus. Aos judeus. Quando você aceita Jesus Cristo, né, como eles dizem, é que você passa a ser filho, a ser amado, a fazer parte da salvação. Mas você tem que entender que não é aceitar. Ninguém aceita Jesus. Não existe essa. Você tem que aceitar. Não. Ele já nos escolheu. Se eu sou um escolhido, se eu sou um eleito da graça de Cristo, eu não preciso, não tem que essa que levantar a mão e aceitar Jesus, não. É tanto que muitos fazem isso há décadas. Muitos já fizeram isso e nunca aceitaram. Porque não é um eleito. Não é um eleito. O eleito, ele não se perde. Já foi escolhido. Já foi preparado de antemão, predestinado pelo próprio Deus para a vida eterna com Ele, nas alturas dos céus. Eu vou lhe mostrar que a fé não é de todos. É o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim, ó. No demais, irmãos, 3, 1 e 2, diz assim, ó. Segundo Tessalonicenses, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Está vendo aqui? A fé não é de todos. Nem todos têm fé. Não adianta. Não adianta. Você quer ver só uma coisa? O sistema religioso evangélico é mestre em criar fábulas, mentiras e doutrinas. Eles criaram vários tipos de fé para enganar as pessoas, que não existe. Não existe, olha só, essa tal de fé inteligente. Não existe fé inteligente, você não acha na Bíblia. Como? Onde? Criação humana. Não existe fé sacrificial. A fé não tem nada a ver com sacrifício. Não existe poder sobrenatural da fé. Não existe. Foi tudo inventado por a religião evangélica, por uma mente humana, carnal e maligna. Quando falam que Jesus morreu pela humanidade, não é bem assim. Ah, Jesus morreu por você, meu amado. Vamos para a igreja. Jesus morreu por você. Jesus morreu por todos nós. Não. Não, Senhor. É preciso que se entenda o que está escrito, para que você não se perca em maus momentos, para que você não seja iludido.
Quando Jesus, no livro histórico de João, ele fala isso, vamos entender aqui. João, livro histórico de Jesus de Nazaré, João capítulo 3. Vamos lá? 3,16 ele diz assim, ó, porque Deus amou ao mundo, olha só, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso que você entenda o que você está lendo, tá bom? Preste atenção, é preciso que você entenda o que está lendo, porque essa matéria não vai para Deus. Essa matéria, esse nome que eu tenho, o nome que você tem, esse seu corpo aí não sobe para lugar nenhum. O próprio Jesus de Nazaré já falou isso, ó. Ele diz aqui no 13, ó, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu. Ele está dizendo que ninguém subiu. Quando fala que Enoque foi trasladado e Deus o tomou, não é que ele subiu para o céu com o corpo, não. Ele foi transportado de um lugar para outro. Ninguém mais o viu, pronto. Até a sua morte. É isso. Não é que ele foi, como é que se diz, levado aos céus. Porque Enoque foi levado por Deus aos céus. Não, a palavra ali é porque ele sumiu do lugar onde ele estava. Dali ele foi para outro lugar. Trasladar é você se mudar de um lugar para outro. Entendeu? É como se fosse assim um tipo de invisibilidade. Fulano foi transportado de um lugar para o outro. É assim. Igual também como Elias. Elias também foi levado por uma carruagem de fogo, mas não foi para o céu onde mora o Eterno. Não. Ele mudou-se de um lugar para outro. Entende? Porque Jesus mesmo falou que ninguém subiu ao céu. Ninguém. Esse ninguém que Jesus fala aqui, preste atenção, é ninguém. Nenhum ser humano na terra subiu aos céus como um homem, carne assim, não. Ele está falando aqui. É o próprio Jesus falando, tá? Ele diz, ora, ninguém subiu ao céu. João 3,13. Senão que desceu de lá, o Filho do homem que está no céu. Entendeu? Senão que desceu de lá. É o que Jesus está falando aqui. Que ninguém subiu ao céu. Não existe essa que lá no céu está Paulo, está Pedro, está João, está Moisés, está Abraão. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem José, não tem Abraão, não tem Moisés, não tem Davi, não tem ninguém no céu. Porque essa matéria não vai para o céu. Todos esses morreram, viraram pó. O que está com Deus na glória é o Espírito. É o Espírito que estava dentro de Paulo, é o Espírito que estava dentro de Mateus, de João, de Lucas, de Pedro, de Davi, de Elias, de Moisés. Era o Espírito que estava dentro deles que está com Deus. A matéria, a carne, não. Você tem que entender isso, porque é terreno, é da terra. E a Bíblia diz que o que é da terra é da terra. O que é do céu é celestial. É o Cristo ressuscitado que vive em nós hoje. Então você entenda aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Você precisa entender quando se fala aqui em mundo. Falar em mundo aqui é normal. Não é que é o mundo global, o mundo inteiro. Não. O mundo onde tem pessoas. Você tem o seu mundo. Todos nós temos o nosso mundo. É preciso que você entenda a palavra. Porque se ele tivesse que amar o mundo inteiro, naquela época, nem todo mundo em global, em geral, habitavam pessoas. Mas apenas aquelas regiões. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele, é aqui que está a chave da palavra. Você veja que ele fala que Jesus não morreu pela humanidade. Jesus não morreu pelo mundo inteiro, por todos nós. Quando você vê um crente falar, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, mentira. Nós nem existíamos. Ele morreu pelos judeus.
seu povo. Entenda isso. Ele era judeu. Ele diz aqui, para que todo aquele, não são todo mundo, para que todo mundo não, para que todo aquele, quem é aquele? É qualquer um. Era qualquer um daquela época que cresce nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Mas tenha a vida eterna. É isso que você tem que entender. Todo aquele. É todo mundo? Não. É somente aqueles. Quer dizer, então não é todos, são alguns. É tanto que tem uma passagem que fala que Jesus derramou o seu sangue por muitos. Quer dizer, não foi por todos, por muitos. Ele veio buscar o seu povo, um povo específico, que ele já escolheu. Não é todo mundo. Quando se fala aqui que Jesus Cristo, dado por Deus ao mundo, ele não fala todo mundo, somente os que eram deles. Entendeu? Ele fala isso. Então, vamos entender mais na frente. Agora veja o que Jesus falou para os judeus lá em João 14. O que ele falou para os judeus? Lá em João capítulo 14. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Veja que não é para todos. A salvação não era para todos naquela época dos judeus. E também hoje não é. Somente para os eleitos. Lá naquela época só seria salvo, só iria com Cristo para o reino dele, aquele que cresce. Então não era para todos. Nem todos foram salvos. Ele não morreu por todo mundo. Ele morreu por aqueles que crescem nele. A morte dele é essa. A morte de Cristo serviu para isso, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Então não é todo mundo, somente aqueles que creem. E nem todo mundo crê. Nem todo mundo crê em Jesus, nem todo mundo tem fé em Jesus. A fé não é de todos. Você viu em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que a fé não é de todos. Entenda? Vamos lá, João 14 vai falar assim, não se turbe o vosso coração. João, livro histórico de Jesus de Nazaré, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Com quem Jesus de Nazaré está falando aqui? Aqui é um ano 30, 31, 32 do primeiro século da era cristã, há mais de 2000 anos atrás. Com quem Jesus está falando? Com você? Comigo? Não. Ele está falando com o povo dele. Ele está falando com o povo judeu. Ele era judeu. Jesus de Nazaré era judeu. Não estou falando do Cristo ressuscitado hoje. Não estou falando de Jesus Cristo ressuscitado, que vive em nós. Não. Estou falando de Jesus de Nazaré. Esse judeu aqui está falando com o seu povo. Ele diz assim, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou vos preparar lugar. Ele vai preparar lugar para eles. Para quem? Para nós? Não. Para o povo judeu. Para o povo que cresce nele naquela época. Entenda bem. Porque nessa época que não existia Brasil, não existia América, nada. Só era o povo judeu aqui com ele. Olha só. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí é o povo dele. Eu vim buscar o meu povo. Ele veio buscar o povo dele. A segunda vinda de Cristo foi para levar o seu povo. Que povo? O mundo em geral? Não. O povo que estava em Jerusalém. O povo que estava passando pela grande tribulação do ano 70.
Ele veio, julgou, condenou os que eram para ser condenados e levou o seu povo. Acabou. Jesus não vai voltar. Não existe terceira vinda de Cristo para levar a igreja, para levar o povo. Não, a igreja ele já levou. O povo ele já levou. A igreja que fala em Apocalipse que ele viria buscar, já levou. Ele já levou. Que era o seu povo em Jerusalém. Nós que somos gentios, nós estamos debaixo de sua graça, e aqueles que são eleitos é que serão salvos. Quando morre, o Espírito volta para Deus. Acabou. Os que não são eleitos, infelizmente, não vão viver com Cristo. Morre e acabou. Morte eterna. Aqui, no 17 de João, vai falar assim, ó. Que você quer ver só uma coisa aqui, ó. Veja agora também. Olha só. Veja agora também, porque Jesus foi para o Pai e voltou para buscar o seu povo, que eram os judeus. Não é a igreja dos crentes hoje, que os crentes falam. Não. Não é isso. O povo que Jesus veio buscar foi o seu povo judeu. Da época. Já levou. Nós estamos na graça de Cristo. E hoje muitas religiões evangélicas se levantam para cumprimento da palavra. Que iriam habitar neles o espírito do erro. E muitos creriam. E muitos iriam respeitá-los, adorá-los. Muitos iriam. Como você vê hoje, milhares de igrejas se levantando, pregando a mentira, um engano, usando a Bíblia, o nome de Jesus, como isca, para enganar o povo. É o espírito do engano, o espírito do erro que habita neles, para enganar as pessoas. Aqui no 17, olha o que vai acontecer aqui, ó. Leia comigo, isso aqui é muito importante. João, livro histórico de Jesus de Nazaré. Aqui, no capítulo 17, diz assim, ó. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. A todos quanto lhe deste, olha só. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, antes que tudo existisse, a glória de Deus sempre existiu. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Versículo 9 do capítulo 17 de João. Jesus fala assim, ó: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, olha só, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Você entendeu agora? Se a salvação fosse para todo mundo, Jesus falaria isso aqui. Jesus fala assim, ó: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. A salvação não é de todo mundo. Não existe essa, tem que ganhar alma, tem que falar com fulano. Você tem que falar para fulano, porque se ele se perder, ele vai para o inferno e Deus vai cobrar de você o sangue dele. Mentira, isso era na lei. Na lei era assim, se você não avisasse a pessoa de uma guerra, de uma desgraça que viria a acontecer naquela terra, naquela região, e aquele povo não fosse avisado, Deus iria cobrar o sangue daquelas pessoas das mãos de você, que não anunciou, que não avisou a eles que via essa desgraça. Era assim na lei. Hoje, na graça de Cristo, não existe isso. Os eleitos são salvos e pronto. Os eleitos, escolhidos, está aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4.
que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Somos eleitos por Ele. E Jesus fala aqui, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Não existe essa que tem que ganhar almas. Ninguém ganha almas para Jesus, porque a alma não se salva. Você ganha alma para você. Quando você vê esses líderes dizer que ganhou muitas almas para Jesus, é mentira, não ganhou alma nenhuma para Jesus, ganhou para eles. As pessoas estão lá dentro dos seus templos, dando dízimos e ofertas para eles. Deus não recebe dízimo nem oferta hoje, entenda isso. Deus não recebe, nunca recebeu. Não tem levitas mais, não tem mais templo para receber dízimos. Acabou, a lei acabou. A graça de Cristo é que opera hoje no Espírito de vida dentro de nós. É a lei do Espírito de vida, é o ministério do Espírito. Não é mais o ministério do Filho do Homem, é o ministério do Espírito. Estamos na graça. Jesus já veio, já levou o seu povo. E nós que estamos aqui em graça, temos que continuar na fé, como eleitos. Se você é um eleito, crê em Jesus, crê nessa palavra, continue na fé. Não se torne um rebelde, ignorante. Não disfarça. Apenas creia, continue. Você é um eleito. Você já é abençoado. Não precisa estar dentro de uma igreja evangélica buscando, clamando, cobrando, dando dízimo. Não. Você é um eleito. Os eleitos é que têm fé, é que crê. E foi por eles que Cristo deu sua vida. Está aqui, ó. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo. Guardava-os em teu nome. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que era Judas, né? Para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha glória completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste no mundo, também eu vos enviei ao mundo. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Perdão, irmãos. Entendeu aqui? Os espíritos que estão em nós já foram enviados por Jesus ao mundo. Não somos do mundo. Os eleitos não são do mundo. Estão no mundo nesse corpo carnal. Mas o espírito que está dentro não é do mundo. Como Jesus fala aqui. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, olha só, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, como os eleitos hoje, que creem em Cristo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória a mim, que a mim me deste. Entendeu? Para que sejam um, como nós somos um, e neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens me amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejas neles, e eu neles esteja. Entendeu? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa é a salvação eterna dos eleitos. Tá vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não todo mundo, somente aquele que crê, é que não pereça e tenha a vida eterna. Somente os eleitos, somente os que são predestinados. Isso você precisa entender. Agora, por que a fé é dos eleitos? Por que a fé é dos eleitos? Vamos lá. Vamos entender aqui. Por que a fé é dos eleitos? Dá para entender aqui em Tito. Tito capítulo 1 fala o seguinte, ó, versículo 1, versículo 2, diz assim: Paulo, Tito, epístola de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, segundo a fé dos eleitos. Olha só, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, e em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Entendeu? Mas a fé dos eleitos, você veja que a fé é dos eleitos, não é para todos, não é de todos a fé. A fé da salvação eterna, de crer em Jesus, somente para aqueles que foram escolhidos. É por isso que nem todo mundo crê. É por isso que muitos já morreram e não aceitaram a palavra de Cristo. Os crentes evangelizam, os crentes falam, as pessoas vão atrás e eles não aceitam, não adianta, meu amado. Um familiar seu que não aceita, que não quer ouvir a palavra de Deus, não adianta. Se ele não for eleito, ele nunca vai querer saber, porque ele não tem a fé. A fé não é de todos. É um dom de Deus, é Deus que coloca dentro da pessoa. É um dom de Deus, a fé. A fé não é criada, não é inventada, não é você que cria a fé, não. Não é você que tem que ter fé, não. A fé é uma coisa que vem de Deus, está dentro de você e ninguém tira. É dom de Deus. Se você não tem a fé, você não é um eleito, não é um escolhido. Se você não consegue crer no sacrifício de Cristo, não consegue crer na palavra de Deus, você não é eleito. Você morre e acabou. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, porque a graça salvadora de Deus, olha, se há manifestada a todos os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, manifestou-se a todos os homens, muito bem. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Pai, da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Olha só, preste atenção, e para purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Entendeu? Entendeu agora como não é para todos? Preste atenção. Quem são os eleitos? São esses aqui, ó. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando os feitos da carne, os prazeres carnais do mundo, certo? E as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século. Paulo falando aqui com os irmãos dele lá naquele século. Que eles tinham que viver diferente. Tinham que ser pessoas diferentes das pessoas mundanas. Entendeu? Não segundo a carne. Não vivendo nos prazeres da carne. Sóbria e justa e piamente. Aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Um povo seu. Quer dizer, Deus, ele preparou esse povo. É dele. Não são todas as pessoas do mundo. Jesus não morreu por todo mundo. Entenda isso. Jesus de Nazaré morreu pelo seu povo, por aqueles que creram nele. Quem não creu, não recebeu nada. Assim é. Entendeu? Então, você veja que a salvação não é para todos. Não existe essa que temos que ganhar almas para Jesus. Alma não se salva. Isso é mentira. Não existe essa. A salvação é dos eleitos de Cristo. Quem não foi eleito não tem a salvação, não adianta. Porque você tem que entender isso, meu amado. Entenda o que eu vou lhe falar aqui. Primeiro, Jesus de Nazaré veio em carne. Primeiro, Jesus veio em carne. Presta atenção. Ele veio anunciar o caminho da salvação e trazer juízo. Né? Ele veio primeiro ele veio anunciar o caminho da salvação, certo? E anunciar que viria a grande tribulação para aquele povo e o juízo. É tanto que ele diz que quem crê e for batizado será salvo. Foi o que ele falou naquela época para os judeus, não para nós, que era na lei. Aí, segundo, ele voltou, Jesus volta, né, para julgar o povo judeu. Ele vem trazer juízo, segunda vez. Ele veio trazer juízo e veio condenar os que não eram seus. Ele veio julgar o seu povo. Né? Olha só. E levar os seus, o povo judeu. Ele levou. Né? Depois do julgamento final, que foi o juízo, o último juízo na terra era esse, não haverá mais outro, ele disse. Não existe outro juízo, outra tribulação, essa é a única, acabou. Ele mesmo disse que nunca existiu desde a fundação do mundo e que nunca jamais haverá. Pronto, não tem mais. Essas são as palavras de Jesus e eu creio. Entendeu? Não tem mais. Terceiro, através da sua graça, os gentios que foram eleitos receberam a salvação. Através da sua graça. Os gentios, que somos nós, né, que foram eleitos, recebam a salvação também. Os eleitos. Como diz aqui em Romanos capítulo 8, ó. Romanos capítulo 8, versículo 28, vai dizer assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Daqueles que são chamados. Olha só. Somente daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados. Não é todos. Não adianta inventar. Não, Jesus te ama, irmão. Jesus é contigo, meu amado. Abençoado de Cristo. Deus é... Não. Nem todos são chamados. Nem todos são eleitos. Nem todos são abençoados. Se a pessoa vive no erro, na prática da sua carnalidade, fazendo tudo que não presta neste mundo, não adianta você mentir para ela, dizer que Jesus é com ela, que Deus é com ela, que ela é um abençoado, não. Porque os abençoados são os eleitos. Os que são de Cristo são os eleitos. Se essa pessoa, ela não se converteu, não aceitou, não viveu a fé ainda, não pode dizer isso. Ela pode ser um eleito, mas na frente ela pode sim, claro. Ela pode mudar, ela pode se converter, porque se ela for um eleito, ela vai viver essa graça maravilhosa. Mas se ela não for, vai morrer desgraçadamente. Entenda isso. Não tem palavra, não tem oração, não tem jejum, não tem nada que os crentes façam que mude isso. Porque é uma predestinação do próprio Deus. Foi tudo predestinado já, preparado. Está tudo preparado. Assim como foi na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época dos profetas, nesta época também, época dos gentios. Esta época dos gentios, estamos vivendo o terceiro estágio da unanimidade e da glória de Deus. É o terceiro estágio, que é a graça de Cristo na vida dos eleitos, tanto gentios como judeus.
Essa é a verdade. Quem é eleito não se perde. Quem é salvo não se perde salvação. Salvação não se ganha, não se luta para obter. Salvação é um dom, é algo que você recebeu. Veja lá, Efésios capítulo 1, versículo 4, o qual nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos nele salvos em amor. Entendeu? E nos predestinou para a adoção de filhos, pelo seu beneplácito, da sua glória, pelo seu próprio querer, pela sua boa vontade. Não foi ninguém que obrigou, não foi ninguém que lutou, porque nós nem existíamos ainda. Que obras nós fizemos para merecer? Nenhuma. Então a salvação não é por merecer, não é por obras, é pela graça, é pelo amor de Cristo, é por Ele ter nos escolhido, nos elegido na sua vida. Entendeu? E aqui diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É os que são chamados. Porque os que antes conheceu, também os que dantes, os que dantes de muitos tempos, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então é isso, meu amado. A salvação não é para todos. A condição dos gentios na graça de Cristo é essa, que somente os que foram eleitos, os que foram predestinados, escolhidos, é que terão salvação. Pela graça de Cristo. Não é mais pelas obras. As obras não salvam ninguém. Fazer jejum, fazer campanha, fazer oração, dar dízimo, fazer fogueira santa, estar domingo, quarta na igreja, tomar santa ceia, se batizar em água, nada disso salva ninguém. Ninguém é salvo por essas práticas carnais, porque tudo isso é carnal. Nada é do Espírito. Tomar santa ceia é da carne, que é o corpo que come. Se batizar em água é da carne, que é a carne que se lava. Consagração de óleo é da carne, que é na cabeça, nas mãos, que recebe o óleo. Fazer campanha da carne, que você pega envelope, sobe em altar de homens. Tomar santa ceia. Dar dízimo também é da carne. Tudo isso é carnalidade. Tudo que se faz hoje dentro das igrejas evangélicas é da carne. É da lei, é obra da carne. Não é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é isso aqui, É os que são predestinados, que não precisam fazer nada, apenas crer. Hoje você viver a fé é você crer. Quando você crê sem fazer nada, isso é fé. Porque se você diz que tem fé, mas precisa fazer. Você diz que tem fé, mas precisa pegar envelope para levar dinheiro para o pastor. Você diz que tem fé, mas precisa se batizar em água. Você diz que tem fé, mas precisa tomar a santa ceia, precisa dar dízimo, precisa ser consagrado, então não é fé. Isso não é fé. O que Tiago disse que a fé sem obras é morta, ele falou para os judeus, que criam assim. A fé que eu estou falando hoje é a fé na graça de Cristo, que não tem obras. A graça de Cristo, não, é por isso que você tem que ver o quanto é doloroso viver na graça. Você pensa que é fácil? Não é não. Na graça você não tem que fazer não, você tem que crer. E você crer sem fazer é doloroso. Porque o ser humano é acostumado a fazer. Não é verdade? Entende? Agora, essa é a graça. A fé não exige obras. A fé é quando você crê sem fazer. Isso é fé. Agora, quando você faz para poder crer, não é fé. Não é fé. Não existe obras para receber a graça de Cristo e nem a salvação. Entendeu? Não existe. A salvação é pela fé na graça de Cristo, obedecendo o seu evangelho. Eu me despeço de todos vocês. Eu espero que vocês tenham entendido
e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Muito obrigado.